aula de biologia, vírus ebola, com Rodrigo Nerhart. Hoje veremos uma aula muito interessante, uma zoonose. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Maravilha! Veremos hoje uma zoonose, ebola, uma doença gravíssima. Vamos lá! Bom, a aula de biologia que a gente vai ver hoje é uma aula que vai falar então de um vírus extremamente perigoso, que é o ebola. O ebola ele é transmitido por animais, é uma zoonose. O reservatório dessa doença, acreditam os técnicos, estudiosos, biólogos, enfim, os médicos, tem um fundo então armazenado em morcegos de fruta, que comem fruta no oeste da África, e pela primeira vez foi visto em 1976, os casos específicos, e encontrado por Peter Piot, um médico microbiologista belga, que descobriu essa doença. Está vivo, possivelmente deve ganhar um prêmio Nobel. Bom, a aula então é sobre vírus ebola. Muito bem-vindos a essa aula, que a gente vê uma roupa especial, tratamento que se dá para essa doença, uma roupa pressurizada. O ebola é esse vírus aqui, filamentoso, ele é enorme, grande, com mais de 80 nanômetros, bastante grande esse vírus, considerado então um dos maiores vírus, né? Bom, o ebola é uma febre grave, tá? Esse vírus aqui causa uma febre grave do tipo hemorrágica, transmitida por um vírus chamado filovírus, tá? Filovírus. Só para vocês conhecerem então o gênero desse vírus, altamente infeccioso. Não é pelo ar que se pega o ebola, mas sim por fluidos corporais das pessoas infectadas, dos animais também infectados. Então, altamente infeccioso, desenvolve seu ciclo em animais, morcegos, principalmente, os morcegos frutívoros, tá? Que liberam frutas contaminadas, enquanto que dentro das florestas, o gorila, chimpanzés, antílopes, porcos, minúsculos mussaranhos vão comer essas frutas, tá? Aí que está o problema. Esses animais comem essas frutas contaminadas com morcegos que contêm o vírus ebola. Esses morcegos não têm hemorragia e esses animais passam a serem hospedeiros intermediários, que podem depois contaminar o ser humano. Alguns africanos da região da República do Zaire, antigo Zaire, hoje República do Congo, Costa do Marfim, enfim, toda a costa oeste da África, boa parte dela, Nigéria, Camarões, Libéria, né? Já a gente vai ver os países, Gana, algumas populações comem animais selvagens, carne de gorila, chimpanzé, mussaranhos, enfim, rato e outros animais, e mesmo morcegos, e fazem defumações com esses animais, assam esses animais e se contaminam com esse vírus altamente mortal, que é o ebola, em torno de 50% dos casos. Para o vírus ebola Zaire, 83% de mortalidade. Bom, em 2014 ocorreu então um grande surto, com mais de 6 mil casos. Os sintomas clássicos dessa doença normalmente são dores de cabeça, então dores de cabeça, tá? Notem aí, olhos vermelhos, outro sintoma grave, a faringe, então tem problemas também, faringe e pulmões, então dor, soluços, né, frequentes, isso é o conjunto dos sintomas, né, garganta inflamada, não quer dizer que quem tem garganta inflamada está com ebola, né? São um conjunto esses sintomas. Parte sistêmica, então sistêmico,
nós temos febre, sistemas, né? Causada pelo ebola, falta de apetite, o que mais? Hemorragia interna, isso que é grave, hemorragia interna. Aqui o problema é muito grave, a gente vai ver a parte das células, como que o vírus atua nas células. Vai destruir o endotélio dos órgãos, das veias e artérias, causando então hemorragias. Então, nos músculos, aqui nos músculos também dores e fadiga. A pessoa fica muito fraca, consegue se mexer muito, com dores. Nas articulações, nós temos diversos problemas também. Articulações. Então, nós temos dores, similar a várias doenças, malária, etc. Nos intestinos, ocorre então diarreia. Até aí, difícil saber, né? Bom, pele, ocorre rash, que é grande coceira, vermelhidão, vômitos e hemorragia também na pele. Hemorragia, tá? Dor torácica no tórax, dor torácica. Estômago também vai ter dor e vômitos. Estômago, dor e vômitos. Ok? Bom, dentro desses sintomas, a gente tem basicamente hemorragia o mais grave, né? O que causa? Quem é o hospedeiro intermediário? Aqui vocês estão vendo carcaças de animais selvagens, tá? Existem africanos que comem essas carnes na floresta e se contaminam com o sangue desses animais, está infectado então com ebola. O ebola é uma febre hemorrágica, tá? É uma doença humana provocada pelo vírus do gênero Ebola vírus, um filovírus, né? Sintomas então têm de 2 a 3 semanas após a infecção. Manifestam-se então febre, dores musculares, dor de garganta, dores de cabeça. Sintomas sucedem náuseas, vômitos e diarreia. Insuficiência hepática e renal também pode acontecer. Durante essa fase, algumas pessoas começam a ter problemas hemorrágicos. Está aqui o vírus, né? Filovírus. A gente consegue ver ele aqui. Existe um código de número na CID-10, que é uma nomenclatura médica, é o A98, CID-9 é o 065.8, acredito eu, não sei se isso está correto, e outros detalhes. Bom, a propagação da doença em determinada população tem início quando uma pessoa entra em contato com sangue ou fluidos corporais de um animal infectado, como esses que a gente está vendo aqui. Tá? Como macacos, morcego da fruta. Pensa-se que os morcegos da fruta sejam capazes de transportar a doença sem ser afetados. Após a infecção, a doença é transmissível de pessoa para pessoa. Então, dentro do sêmen do homem, por exemplo, o ebola pode ficar semanas. Tá? Saliva, lágrimas, sangue, como eu já falei, suor, urina, tá? São esses os problemas que podem acontecer, então, para transmissão da doença. Por via sexual durante 2 meses, pode acontecer. O diagnóstico tem geralmente início com a exclusão de outras doenças, com sintomas semelhantes, como malária, cólera ou febres hemorrágicas virais. Entre elas a dengue hemorrágica, por exemplo. Tem sintomas parecidos. A gente tem que excluir caso a caso, então é bem difícil o diagnóstico. O sangue é posteriormente analisado para determinar anticorpos do vírus, de RNA. Tá? Então vamos se analisar o RNA através do teste ELISA. Tá? Para detectar então a presença de anticorpos de vírus. A prevenção é feita através de medidas que diminuam o risco de propagação da doença entre macacos ou porcos infectados e os seres humanos. Isso pode ser conseguido através de rastreio desses animais, no caso se determinar
a doença, matando e eliminando a forma apropriada dos corpos. Tem que se incinerar esses corpos, tá? Deve-se também cozinhar a carne de forma adequada e é recomendado usar vestuário de proteção quando se manuseia a carne. Na proximidade de uma pessoa infectada, é recomendado que lavem as mãos e seja também usado vestimento de proteção. Óculos especial, avental lacrado, com bota de borracha lacrada, óculos lacrado e máscara. Tá? Para evitar contato com os fluidos corporais dos infectados. Bom, quando que foi descoberto o vírus Ebola? 1976, tá? No Zaire ocorreu então os primeiros casos do vírus Ebola. Então a gente está vendo aqui no Zaire, hoje República do Congo, as primeiras enfermeiras que cuidaram de pessoas infectadas, teve um surto. Aqui o Peter Piot, que foi a pessoa que descobriu e primeiro analisou o vírus Ebola, o médico belga, então o belga Piot, tá? Aqui na região do Zaire, hoje República do Congo. O vírus Ebola, aqui é a primeira micrografia eletrônica do vírus filamentoso, veja o tamanho, considerado um vírus grande. Aqui o próprio Peter Piot, né? Aqui eu tirei essa foto do site da BBC de Londres, né? Mostrando então ele com a vestimenta que eu acabei de falar, né? Uma roupa especial, com luva, já em 1976, quando ocorreu um surto de Ebola no Zaire. Bom, aqui um técnico do CDC fazendo a incineração de material hospitalar. Vocês estão vendo? Então aqui ele incinera esse material para evitar a contaminação pelo vírus Ebola. Tá bom? Material hospitalar. Existem 5 espécies de vírus Ebola. Ebola Zaire, tá? Ebola Z, Ebola Sudão, Ebola S, com mortalidade de 83% e 54% respectivamente. Tem a estirpe do Ebola Reston, teve a cidade lá, a região de Reston, foi descoberto em 89, com macacas fasciculares, importados das Filipinas para os Estados Unidos, tendo infectado alguns tratadores por via respiratória. Bom, é muito parecido com o vírus Marburg, que é um vírus que causou vários transtornos na Alemanha em 1976 também, com 14 micrômetros de comprimento, bastante grande, e 80 nanômetros de diâmetro. Seu genoma é de RNA, uma fita simples, sentido negativo, e é complementar à fita codificante. O genoma é protegido por capsídeo, uma cápsula proteica, envelopado e codificado com 7 proteínas. Muito bem, queridos. Só revisando aqui para vocês verem, já vai mostrar alguns detalhes. Aqui o vírus, então, ele é filamentoso, como vocês podem ver, né? Tem 7 proteínas encapsuladas, vírus de RNA, Ebola. Tá? Então ele vai se transformar em DNA para atacar as células. Surgiu na África. Precisa-se de roupas especiais para manipular esse vírus. Aqui a gente vê um centro do CDC nos Estados Unidos. Uma microbiologista, acredito eu, trabalhando então no vírus Ebola. Bióloga, né? Pode ser farmacêutica ou médica também. Epidemia de Ebola, agora em 2014. Veja lá. Esses dados não são mais fidedignos, pode depois diminuir esses casos. Mas vários casos, surtos com muita mortalidade. 1876 com 549 mortes em Serra Leoa. Em Guiné, 1008 casos, 632 mortes. Senegal, Libéria, muitos casos de morte, né? 3.280 casos, 1.720 até dia 20 de setembro de 2014. A Nigéria com 20 casos e 8 mortes, quase 50%. Aqui também 50%. A gente vê grande mortalidade. É um vírus que, basicamente, os morcegos se contaminam entre si, talvez pela água. Aqui os 5 tipos de vírus, e ele se mantém, então, dentro dos morcegos. Os morcegos comem frutas, e essas frutas caem no chão, e esses animais silvestres, como
macacos, chimpanzé, gorila, antílope e outros animais comem essas frutas contaminadas e se contaminam. E algumas pessoas na África comem carne selvagem e se contaminam. E aí passam a contaminar outros seres humanos. E é isso que está acontecendo hoje em dia. Bom, a doença, o vírus ebola tem esse nome por causa do rio que circundava a cidade lá, onde foi achado por Peter e Piot, nessa vila aqui, né, perto do rio Ebola. E aí deram o nome de vírus ebola por causa do rio que circundava a cidade. O rio está aqui na República do Congo hoje, né, nessa região aqui, o rio, né, tá? Basicamente aqui nessa região da África, região central da África, que tem floresta tropical, né, grande concentração de floresta, parecendo com a floresta atlântica nossa, a floresta amazônica. Tudo bem, turma? Então, incrível saber isso. E agora, você deve estar se perguntando, como que o vírus causa hemorragia? Vamos lá. Causa fisiopatológica. O que interfere na fisiologia, no funcionamento do corpo, essa patologia, essa doença? Então, fisiopatologia quer dizer o quê? Funcionamento dessa doença. Vamos ver então a fisiopatologia, funcionamento da doença. Depois que a pessoa se contaminou com ebola ou animal, o vírus ebola ele entra dentro do sistema de defesa do corpo, e especificamente nos monócitos, que são células que produzem anticorpos e que se transformam em linfócitos do tipo B. Tá? Bom, esse monócito não infectado, e esse aqui é o monócito infectado com o vírus ebola. O vírus ebola está aqui, né? O que vai acontecer? Esse vírus vai matar essa célula e vai liberar novos vírus. E vão liberar fatores celulares, como citocininas, que vão desregular, por exemplo, o endotélio. Aqui o endotélio, que é um tecido que vai envolver os vasos sanguíneos. Então, esse conjunto de citocinas vai desregular, então, integrinas que vão fazer parte dos vasos sanguíneos. Por diversos fatores, isoleucina 6, 8, fatores de crescimento, interferons, que vão causar, então, uma inflamação nessa região, conjunto de inflamações, que vão gerar, então, rompimento dos vasos sanguíneos e aí hemorragia. Tá? Então, os principais alvos de infecção das células endoteliais, os fagócitos ou fagossomos mononucleares e os hepatócitos. Após a infecção, é sintetizada uma glicoproteína, GP, que é essa proteína aqui, que vai então formar um complexo trímero, que vai se deslocar dessa célula e vai causar a morte celular dessa célula, causando então uma instabilidade vascular, ou seja, vai desfazer as paredes dos vasos, são chamados endotélios, tá? Com a liberação de citocininas, vai liberar então a febre, vai causar febre e inflamação. O efeito citopático, que essas células vão começar a ficar doentes, vão morrer, vamos pensar assim, provoca a perda da integridade dos vasos sanguíneos, vascular, que agrava então e reduz as integrinas, causando então lesões no fígado e nos vasos sanguíneos. Então, moral da história, os vírus vão entrar em células de defesa, vão causar efeitos citopáticos, que vão causar então uma desregulação no endotélio, de tal forma que vai criar uma instabilidade nos vasos sanguíneos, possivelmente liberando então sangue desses vasos. E aí criando um choque hipovolêmico, vai diminuir o volume sanguíneo do corpo, causando a morte dos indivíduos. Tá? Então, os vírus vão destruir, vamos pensar assim, os vasos sanguíneos e vão causar então a morte por esse processo. Tá? Essa doença então foi primeiro descoberta na África, no oeste da África, com diversos sintomas. O diagnóstico é feito então pelo levantamento do histórico do paciente,
exposto a situações de risco. Faça então o teste de ELISA, IgM, PCR do DNA e RNA. Isolamento viral são fundamentais para determinar a causa, o agente da infecção. O tratamento, bastante importante, que no Brasil é feito pelo Fiocruz e pelo Emílio Ribas, em São Paulo. Fiocruz no Rio e Emílio Ribas, em São Paulo. Para detecção, é feito em Belém, no Instituto de Doenças Tropicais lá de Belém. Recomendações, então. As seguintes medidas são fundamentais para evitar o contato com o vírus ebola. Então, o uso de roupas especiais, que vão evitar o contato com os pacientes infectados, como esse enfermeiro aqui, o médico. Então, lave as mãos com frequência, com água e sabão. Se não for possível, esfregue-as como álcool gel. Procure não frequentar lugares que facilitam a exposição ao vírus ebola. Por exemplo, ir à região onde está afetada, no oeste da África. No Texas, nos Estados Unidos, por exemplo, já tem 2 casos. Teve um caso suspeito no Paraná, foi dado como negativo, ou seja, era um falso ebola. Evite contato com as pessoas infectadas. As pessoas que entram em contato com a doença devem ficar em quarentena, devem ficar isoladas. Isso também é muito importante. Use vestimentas de proteção, macacões, botas de borracha, aventais, luvas, máscaras descartáveis e protetores oculares. Sempre que tiver que lidar com os pacientes, sob nenhum pretexto, reutilize agulhas e seringas. Instrumentos médicos metálicos devem ser esterilizados, que serão reaproveitados, né? Só coma alimentos exóticos de procedência conhecida. Lembre que o corpo dos doentes continua oferecendo riscos de contágio mesmo depois da morte. Mesmo que um indivíduo esteja morto, ele ainda pode causar a transmissão do ebola, tá? Então, só relembrando, Peter Piot foi o descobridor do vírus ebola, em 1976, com grandes surtos. Vários surtos ocorreram na década de 80, década de 90, nos anos 2000, vários casos também vêm ocorrendo anualmente. E agora, em 2014, um grande surto, mesmo com o maior número de casos até agora, quase 10 mil casos e quase 5 mil mortos já. Então, o CDC, o Centro Americano de Virologia, dentro também de microbiologia, né, de infectologia, está trabalhando para isso não se tornar uma pandemia em todo o mundo. Por enquanto é uma epidemia, está em volta de um local. Ainda é epidemia, doença de um local. Não pode se transformar em pandemia em todo o globo. Então, o mundo está em alerta hoje em dia. Pessoas que viajam desses locais não devem ter nenhum preconceito, mas devem se tomar vários cuidados, como medir a febre. Se tiver febre, essa pessoa tem que ser isolada em quarentena, tá? Pessoas advindas então da Guiné, da Libéria, desses países contaminados, Nigéria, República do Congo, Gana, Togo, Benin, Costa do Marfim, toda essa região já tiveram casos. Mali, ainda não tantos. Então, Gâmbia, Serra Leoa, Guiné, tá? É importante então saber que na África tem uma doença mortal, altamente hemorrágica, que é causada por consumo de carne selvagem, contaminada, e que o grande reservatório são os morcegos frutícolas. E também não é por isso que a gente vai matar os morcegos. Os morcegos, por isso que o desmatamento pode causar essas doenças. Por quê? Você desequilibra o ambiente desses animais, e esses animais podem passar então por um possível problema nesse caso. Por quê? Em vez de infectar animais da floresta, passam a infectar possivelmente seres humanos que entram em contato com animais da floresta. Então é muito interessante que você tenha cuidado para entender melhor esse vírus ebola, que ele não se espalhe pelo mundo, né? Bom, então a gente viu um pouquinho de como ele funciona, né?
acredito que tenha sido bem esclarecedora essa aula. Um grande abraço a todos e estudem mais, leiam tudo sobre isso. Sobre o tratamento do Ebola, existem já medicamentos experimentais, como, por exemplo, vamos ver aqui, Zimap, que é um fármaco experimental, tem o Favipiravir, antiviral aprovado no Japão, mas ainda com alguns problemas. Vacina está sendo estudada, já quase disponível, ainda tem alguns probleminhas. Possivelmente vão se fabricar remédios contra o Ebola, né? A vacina seria o melhor caso para inocular nas pessoas das proximidades dessa doença, do foco dessas doenças, dessa doença que é o Ebola. Possivelmente, então, agora o mundo entra em alerta máximo contra o Ebola. Um grande abraço, até as próximas aulas e fiquem de olho, leiam bastante jornais e revistas, isso pode cair no vestibular e no Enem. Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.